Olá, o programa Casulo está no ar. Hoje vamos falar sobre as eleições municipais no mês de outubro que vão acontecer em todo o Brasil. O que pode e o que não pode na internet. Este e outros assuntos nós vamos debater hoje. Para falar sobre estes temas tão polêmicos e também sobre a ficha limpa, está conosco aqui no programa o professor Sérgio Januário, que é professor do mestrado de Ciências de Gestão de Políticas Públicas e também é o coordenador executivo do IPS, o Instituto de Pesquisas Sociais da Univale. Mas antes de começar a entrevista com o professor, vamos ver uma matéria do repórter Cristóvão Vieira. Ele foi saber o que pode e o que não pode nas redes sociais. A corrida eleitoral começou e os candidatos a prefeito e vereador estão utilizando da internet como meio de atrair o seu eleitor. As novidades agora são as redes sociais. O Facebook, o Twitter e o YouTube auxiliam neste processo. Vai ser a primeira vez no Brasil que os candidatos à legislatura municipal vão poder utilizar das mídias sociais para divulgar suas campanhas. Isso porque somente em 2010 a Justiça Eleitoral permitiu a utilização da internet para isso. Desde o dia 5 de julho está liberada a divulgação na internet de anúncios nos sites dos candidatos, partidos ou coligações políticas. Também é possível o envio de mensagens eletrônicas para endereços cadastrados pelos candidatos. E justamente por serem ferramentas novas nas mãos dos eleitores e dos candidatos, é que surgem várias dúvidas. O que pode e o que não pode ser divulgado nas mídias sociais? Na verdade, assim, teoricamente ele pode fazer tudo, né? O que ele não pode fazer? Ele não pode patrocinar links, né? Então, por exemplo, ele não pode usar uma ferramenta do Google, né? O Google AdWords ou o Google AdSense para vincular publicidade paga. Ele não pode criar uma campanha dentro do Facebook paga para divulgar, né, o perfil dele. Ele não pode fazer isso. Outra coisa que o candidato tem que tomar cuidado é quem estiver utilizando o site, né, o candidato, muitos utilizam o site ainda, o site ele tem que estar obrigatoriamente hospedado no Brasil. Ele, mesmo um domínio que tenha .com, né, pode estar hospedado no Brasil, mas ele, né, pode ou não estar hospedado no Brasil, mas ele tem que obrigatoriamente estar num provedor brasileiro. A gente está vendo aqui na região, principalmente Itajaí, Balneário e Camboriú, uma reclamação muito grande, né, Facebook não é local para fazer campanha política, né? Só que na verdade né, o próprio Facebook permite, né, que o candidato faça política. Na verdade, quando você vai criar uma fanpage no Facebook, ele já te pergunta, né, se é um candidato, se é um político. Então, quer dizer, o Facebook prevê isso, né? Na verdade, o que acontece é que o usuário, aquele que não quer receber, ele não sabe como fazer para não receber isso, né? Então, ele tem que configurar os seus filtros para que isso não apareça para ele ali, né? Então, o TSE ele é bem claro na legislação, ele diz que o candidato poderá fazer campanha nas redes sociais, ponto, né? Então, quer dizer, Facebook, Twitter, Orkut, qualquer tipo de mídia social, qualquer tipo de rede, o candidato pode estar utilizando na eleição, sem problema nenhum. Se utilizado com consciência, a internet pode ser aliada tanto do candidato para divulgar suas propostas, quanto do eleitor para conhecer seus futuros representantes, contribuindo assim para a transparência do processo eleitoral. Professor Sérgio, a gente viu na matéria aí toda essa situação da internet. Ela é, na verdade, um bom recurso para alavancar a campanha dos candidatos? Eu costumo dizer que ela tem dois grandes atributos, a internet, as redes sociais. O primeiro deles é você deixar de perder votos. Praticamente você não ganha votos em virtude da internet. O candidato ele não tem um desempenho que vai o tornar mais visível do ponto de vista da condição do voto, propriamente dito, do comportamento eleitoral. Mas com a internet a gente deixa de perder muitos votos. A gente consegue fazer manutenção, eventualmente ampliar uma rede, mas é muito difícil ter isso como atributo para como uma decisão de voto. Isso nós temos visto em um conjunto de pesquisas realizadas com todos os setores em termos de idade, de faixa de renda. Isso não parece ser decisivo para o voto, mas é decisivo para perder voto. Quer dizer, se não cuidar da página, enfim, do site, pode dançar também. Pode dançar também. Não estar presente é um problema, mas estar presente de forma negativa ou vinculado a denúncias, a polêmicas, a problemas morais, a internet serve muito para isso, as redes sociais servem muito facilmente para isso. Qualquer problema, em menos de 24 horas, metade e mais um do público eleitoral daquela cidade, fora dela, já sabe. Então a pessoa tem que tomar cuidado, quer dizer, tem que fazer uma boa página e procurar ficar atento ao que sai sobre ele na rede, né? Isso. É muito importante manter um grau de atributos de positividade, como chamamos, para que ele consiga, então, não perder votos e manter o que já tem, né? Em relação às regras, como é que estão as regras para a internet, né? O que pode, o que não pode, enfim...
Como é que está isso aí? Na dinâmica propriamente dito, de como isso funciona, pode quase tudo mesmo, né? Porque os tribunais só respondem, os cartórios eleitorais e tribunais só respondem por demanda vinda da própria população. E então, como isso é pouco frequente ainda, no caso da internet, você tem poucos casos em que isso foi mais decisivo, praticamente se usa com muita moderação de um lado, cuidados de positividade de outro, produção de imagem e manutenção de graus de positividade já alcançados, e isso tem redundado em poucos problemas para os candidatos e também para a própria população consumidora desse tipo de informação e rede, né? Agora, como tu mesmo falou, na internet também, no caso, as coisas se propagam muito rápido, né? Assim, e a pessoa que se sente lesada, até às vezes se criam boatos, né? O que mais ocorre, né? Quer dizer, aí a pessoa tem que recorrer à justiça eleitoral para que aquilo seja parado, por exemplo, se é uma informação inverídica, né? Isso, calúnia, difamação, por todos os meios, inclusive por esses, são apreciados pelo mesmo rigor jurídico. E como isso se propaga mais rapidamente nas redes sociais, na internet, isso se vincula e vira propriedade do consumidor, eu posso pegar aquela página, guardar comigo, fazer uma cópia e aquilo vira prova. E nós temos então uma capacidade linha, né, de solução jurídica muito rápida, porque você institui prova muito facilmente. Tá certo. E em relação às pesquisas, né? O que dá para dizer hoje, assim, como é que está o eleitorado em relação a isso? Ele se influencia, não influencia? Como está hoje essa questão? A principal influência para as condições de comportamento eleitoral local para prefeito e vereador são das relações diretas, das relações de conhecimento, das redes de amizade. Então, eu costumo dizer que um prefeito ele quase faz uma campanha como se for um vereador, de muito contato físico, muita presença oral, a voz dele está em todos os cantos, a imagem dele está em todos os cantos, a participação direta dele também é muito forte, ele se dedica muito a visitas, controle, mesmo porque o eleitor exige isso, o eleitor exige pelo menos uma vez na vida, ou dependendo dos períodos, pelo menos a cada 2 anos, que se peça algo para ele. Se peça pelo menos um voto, ele exige isso. Se você for um candidato e não pedir voto, tenha certeza que daquele voto você não ganha. E como é que está em relação assim ao espírito do eleitorado hoje, né? Já que a gente vive aí uma crise, mensalão, né? Muita corrupção ainda, infelizmente, no Brasil. O eleitorado está muito revoltado pelos dados que vocês têm apurado? Não, esse tipo de influência não tem dominado ainda o circuito local. Ele não é um atributo para isso, para tomar decisões favoráveis a alguém, mas é um atributo que tem se revelado como negação a um grupo, ou alguém, ou alguns partidos. Isso tem se revelado um pouco mais forte. Mesmo porque alguns candidatos de partidos que estão envolvidos nisso, né, no mensalão, ou estão sendo acusados com vínculo a esses partidos, têm já se destacado do problema. Diz, olha, não é comigo, eu falo a verdade, quem não falou a verdade que vai cobrir a sua parte. Todo mundo quer tirar o seu da reta. Quer tirar o seu da reta, não é comigo esse negócio. Né? E em relação até assim, esse número aí de candidatos aqui, vamos pegar o caso bem local, o caso de Itajaí, né? Aí de 145, né, em 2008 para 264 em 2012, né? Um aumento aí de 80%, né? Quer dizer, proporcional que aumentaram também as vagas. Né? Isso. Então, o que dá para dizer disso, assim? Qual é o diagnóstico? A cidade tem se tornado muito mais complexa. A nossa região tem uma complexidade de gestão muito grande e também para o eleitor, uma dificuldade maior, porque cada vez mais você tem menos relação com os próprios candidatos, relação direta. São poucos os que têm mantido isso. Temos recorrido mais à televisão, rádio, informações mediadas através de jornais, mas a relação direta da visita cotidiana, da visita durante a gestão, isso tem diminuído a cada tempo. Então ela vai ser, a mídia, o horário eleitoral vai ser decisivo, assim, dá para dizer também. Sim, vai ser decisivo, vai ser importante essa condução pela TV, rádio, a apreciação dos jornais, articulistas, vão fazer um campo de ação, um campo de provisão de informações, como uma fonte de informação muito importante para o eleitor. Vai ser o espaço público da eleição, quer dizer, exato. Vai ser dali. E agora essa questão do tempo, né, também, porque com 264, né, o tempo é curto, né, muito curto para cada candidato, né. Os vereadores sofrem desse dilema faz tempo e eles já sabem mais ou menos como proceder. Eles sabem muito bem que não vão ganhar voto, eles vão ganhar imagem, vão ganhar algum tipo de identidade, mas não vão ganhar voto nenhum. Quando aparece lá, diz seu nome, seu número, vote em mim, pelo amor de Deus. Né? Ele vai ganhar voto na medida da condição da relação direta. Mesmo dessa participação. Isso, de ir lá apertar a mão do eleitor, pedir o voto dele, dizer o que vai fazer, mas isso numa relação olho no olho. E o que o eleitor quer hoje, assim, até para finalizar esse bloco, em relação às demandas dele? O que o eleitor está querendo, assim, em termos
que a pessoa faça, né? Qual é a demanda hoje? Um dos primeiros elementos que o eleitor está requerendo, está gerando como demanda, é moralidade, uma moralização. Então, uma das primeiras coisas que ele tem revelado para votar é confiança na pessoa e confiança moral e ética. Olha, que bacana. Isso. Então isso quer dizer que a sociedade está mudando, então, mostra uma evolução. Como os eleitores estão mudando esse perfil, os próprios candidatos têm que mudar. Aquele rouba, mas faz, ele não persiste mais como algum tipo de valor positivado. Hoje é naturalmente um problema grave e que rechaça qualquer possibilidade de voto. Eu vou votar naquele que eu confio, naquele que tem ficha limpa, naquele que tem trajetória, naquele que não derrapou na pista, aquele que não fez bobagem por aí. Que bom, então a coisa está melhorando. Ô Sérgio, vamos fazer um intervalinho aqui no Casulo e daqui a pouco a gente volta falando de eleições, as eleições que estão chegando.